Olá pessoal, está começando mais uma edição do Traçado das Artes, um programa produzido pelo Newslink TV. No Traçado das Artes você fica por dentro de tudo que há de melhor no segmento da arte no Ceará. Conversamos com personalidades do mundo da cultura e da arte, para conhecer a história dos artistas e como funcionam seus processos criativos. Eu sou Pedro Diniz, estudante do 5º semestre do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza. Neste episódio, convidamos o artista visual cearense, Mário Sanders, para conversar comigo sobre a trajetória dele como artista, facilitador de oficinas e o acompanhamento que faz com artistas iniciantes. Sanders é um artista premiado. Em sua carreira já participou de diferentes exposições coletivas e individuais, em museus e galerias. Destacou-se ao participar da Mostra Internacional de Esculturas Efêmeras, Prêmio Pirelli de Pintura, Jovem no MASP e 3 artistas cearenses no Sesc Paulista. Mário Sanders, seja bem-vindo ao Traçado das Artes. É um prazer imenso contar com a sua presença. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, estar aqui com vocês mais uma vez para participar desse encontro, né? E dessas informações culturais que a gente tem para passar. Mário, eu gostaria de começar pelo início da sua trajetória. Eu queria saber de ti, como foi teu despertar para as artes visuais? A sua primeira obra, sobre o que ela falava? Olha, assim, tem todo um caminho, né? Não foi uma coisa assim que despertou através de um trabalho. Na realidade, eu tive uma infância rodeada de pessoas que faziam trabalhos manuais, né? Tipo, minha avó fazia renda, minha mãe fazia renda, fazia bordado, o meu avô fazia rede de pesca, o meu bisavô fazia trabalhos manuais com madeira, né? Ele consertava os santos da igreja matriz lá do Aquiraz, que é a minha cidade. Então eu cresci nesse universo, né? E mesmo depois que a gente veio morar em Fortaleza, eu sempre ia passar as férias lá e desde cedo eu já tinha uma habilidade, né, diferenciada para os meninos daquela época. Então meu trabalho ele foi sendo construído ao longo do tempo, né? Não dá para dizer que teve a primeira obra, né? Ela foi uma sequência, né, dessa produção até eu chegar num trabalho, digamos assim, que eu pude considerar um trabalho mais profissional. Certo. Mas a gente sabe que é muito desafiador a trajetória de um profissional das artes aqui no Brasil, principalmente aqui no Ceará. Acho que, no geral, todas as profissões assim, de pessoas que vêm do Nordeste têm uma dificuldade um pouco maior do que nas outras regiões do país, né? No seu caso, em algum momento, as dificuldades lhe fizeram pensar em desistir? E se sim, como você lidou com isso? No meu caso específico, assim, não é uma questão de desistir, porque eu acho que a gente vive hoje um momento em que a gente tem escolhas, né? Principalmente escolhas profissionais. Eu faço parte, eu sempre falo isso para os meus alunos, que eu faço parte de uma geração que a gente não teve escolha, né? A gente se encaixou, eu no meu caso me encaixei num segmento que foi consequência ao meu desenho, né? Tudo que eu fiz na minha vida, né, mesmo trabalhando em publicidade, mesmo trabalhando com ilustração, em meio de comunicação, tem a ver com o meu desenho, assim como o meu trabalho de arte. Então, não dava para pensar assim em desistir simplesmente porque era difícil, porque eu não atuei só como um artista visual, né, artista plástico na época. Então eu tenho essa pluralidade da minha produção com trabalhos manuais. Certo. Mário, ao longo da sua trajetória, você foi premiado algumas vezes. Só no Salão de Abril foram 5 vezes. Como é para você ter o seu trabalho reconhecido em uma premiação importante aqui para o nosso estado do Ceará? A premiação, ela é uma coisa que é muito importante, né, para o artista, principalmente quando ele está começando. Foi o caso do Salão de Abril. Foi o meu primeiro prêmio, que eu estava realmente ali no período do meu trabalho ser visto profissionalmente. Então aquilo foi muito bacana, porque a premiação ela tem a questão da grana, mas principalmente um reconhecimento. E principalmente no meu caso, que através dessa premiação, aliás, essas premiações do Salão de Abril me fez ter contato com críticos de arte de São Paulo, do eixo Rio-São Paulo, na época, isso no final dos anos 80,
E isso elevou, de certa forma, o meu trabalho, porque eu passei a participar de outros salões, como em Curitiba, São Paulo, Pernambuco, e fui premiado nesses salões, né? Então isso para mim deu um pontapé assim para minha carreira muito bacana, muito forte. Assim também como a Unifoplástica, né? Que também é daqui e que eu também participei, que também fui premiado na época que tinha esse critério de premiação. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o segundo bloco. O ensino à distância da Unifor é completo e oferece aos seus alunos um ambiente virtual moderno e atualizado. E agora com 3 novos cursos: Gestão de RH, Gestão Comercial e Logística. Tudo isso para aumentar o seu leque de possibilidades à distância. Retornamos com o Traçado das Artes. Nesse episódio, contamos com a presença do artista plástico cearense, Mário Sanders. Mário, em 2024 você realizou uma exposição intitulada Novena, inspirada no cortejo que acontece em Aquiraz, sua cidade natal. O que te motivou a realizar a mostra de algo que é tradição, principalmente no interior do estado? A experiência que eu tive lá quando criança, né? Porque na realidade essa novena era realizada pela minha bisavó, era um cortejo que saía do centro da cidade, da igreja matriz, e até uma região lá que a gente morava, chamada Tabajara, né? Que a minha família toda morava num terreno muito grande lá, várias famílias. E aí tinha todo esse ritual todo ano, mês de maio, né? E a minha bisavó fazia esse evento. E eu convivi com tudo isso, né? Com a história dos santos, da igreja e tal, e tudo isso ficou na minha memória. E eu sempre pensava em fazer algum trabalho, algum resgate disso, né? Como pensar em fazer. E aí quando pintou a ideia de eu fazer um roteiro, de eu desenvolver alguns trabalhos, pensar em como fazer esse material, né? E aí marcar a exposição junto com o Leonardo Leal, com a galeria, que é a galeria que me representa, e a gente fechar. E aí foi isso, foi basicamente resgatar um pouco, né, dessa cultura religiosa da qual eu fiz parte, e trazer para os dias de hoje. Certo, muito legal. Mário, você é um artista múltiplo, que pinta, borda, desenha e também trabalha como designer gráfico. Inclusive, as últimas 3 edições do Cine Ceará, você quem fez o trabalho gráfico. Como foi a experiência para ti? Olha, é porque assim, como eu falei antes, eu não venho somente de um segmento, né? Eu trabalhei no jornal durante muito tempo da minha vida, né, como ilustrador. Eu trabalhei em agência de publicidade durante muito tempo também, né, e sempre utilizando meu desenho por onde eu passava. E aí, até hoje, eu continuo, né, dentro dessas linguagens, desenvolvendo alguns trabalhos, né, principalmente nessa questão do design gráfico. A mostra, né, no caso do Cine Ceará, foi um encontro que a gente começou a fazer um trabalho, e eu fiz 3 vezes, foi uma relação muito legal. É um trabalho onde você tem que ouvir o cliente, lógico, né? Que eles já sabem com que eles lidam, com que eles trabalham, e a gente ter ali uma interlocução e chegar no briefing e eu poder ter a minha liberdade de criar e fazer um trabalho
que eu acho que tem muito a ver também com o meu desenho, tem muito a ver com o meu trabalho, tem muito a ver como eu penso, né? E é basicamente isso. Eu acho que para mim eu não tenho muita dificuldade, né? São atividades diferentes, né? Pintar um quadro é diferente de fazer um cartaz, fazer uma comunicação visual, mas eu tenho o mesmo prazer de fazer. Certo. Além de todo esse trabalho como artista, você faz acompanhamento com artistas iniciantes. Como acontece esse acompanhamento e como você o iniciou? O acompanhamento acontece atualmente na Galeria Leonardo Leal, né? A gente tem uma aula semanal e normalmente o perfil são alunos que querem trabalhar com arte, estão iniciando atividade em arte e querem ter uma orientação, né? Não é um trabalho voltado para a técnica, não é um trabalho voltado simplesmente para a pessoa saber desenhar, não é um trabalho voltado simplesmente para a pessoa saber pintar. É um trabalho que prepara a pessoa a pensar melhor, né, o fazer artístico, para trabalhar usando o desenho como base, lógico, né, que eu sempre uso o desenho para tudo, e trabalhar essa questão do desenho na linguagem artística, utilizando também pintura, o próprio desenho, objetos, né, bordados às vezes quando é necessário, quando o aluno também tem essa necessidade. E o ponto que eu acho que é bem bacana, que se distancia de um curso, é porque dentro desse acompanhamento, que ele é individual, apesar de ter uma turma, o aluno vai descobrindo a atividade que ele mais tem identificação, que ele tem mais prazer de desenvolver. Então eu faço com que o aluno vá descobrindo, né, essa potencialidade que ele tem e esse bem-estar dele estar produzindo esse trabalho. É basicamente isso. Certo, muito legal. Mário, atualmente você possui uma loja de gravuras no Centro Cultural Dragão do Mar, a Print Shop. Como você idealizou o projeto? Quando você decidiu criar a loja, qual era o seu objetivo maior? Olha, a gente tem uma galera aqui no Ceará trabalhando com gravura, né? São uns artistas que trabalham e trabalham muito bem, e a gravura, de uma certa forma, ela é uma coisa que talvez ela não tenha a valorização de mercado que ela gostaria de ter. E quando eu fui convidado para criar a loja, né, ter essa loja, que já era um projeto antigo, que eu já tinha tentado uma vez, e aí quando teve essa possibilidade de ser no Dragão, eu convidei o Nacélio Grude, que é o meu sócio, né? E aí a gente convidou a Print Shop de São Paulo, que é uma loja que já trabalha com gravuras, né? Gravuras, prints e tal, lá em São Paulo. E o Grude já tinha essa relação com o pessoal de lá de São Paulo. E aí a gente fez esse link, fizemos essa parceria, e hoje a gente trabalha com artistas que são representados pela Print Shop de São Paulo e trabalhamos com artistas locais, né? Que são artistas que a gente tem uma relação direta. Então a loja está com 3 meses, né? Ela foi inaugurada em janeiro, e a ideia é fazer uma movimentação nesse setor, né, da gravura, onde a gente quer colocar eventos, onde a gente quer ter oficinas, né, onde a gente quer também, de uma certa forma, preparar pessoas para trabalhar nesse segmento e para comercializar também um trabalho de arte, né, com um custo acessível. Show! Mara, a gente agradece mais uma vez pela sua presença. Muitíssimo obrigado. Terminamos por aqui a nossa conversa do Traçado das Artes, do Newslink TV. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais!